Olá a todos! Demorei um pouquinho para fazer outro vídeo, né? O final de ano foi bem corrido. Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre algumas coisas que aparecem muito no consultório e que traz muito sofrimento, né, para a vida das pessoas. E eu acho legal fazer um vídeo porque a gente pode ajudar muitas pessoas a pensarem melhor sobre esse tema que é da culpa. Então, trabalho muito pacientes em certos processos, até naturais da vida, né, se sentindo muito culpados, sem saberem direito como deviam se sentir, né? Mas vamos pensar um pouquinho juntos então. Eu acho o sentimento da culpa um sentimento muito assim, meio sem sentido, incoerente, né? Porque se você pensar mesmo, para que serve a culpa? Né? Culpa, na verdade, é martírio. Né? Quando a gente se coloca na condição de culpado, a gente, na verdade, está escolhendo sentir aquela dor da culpa em nome de algo que a gente acha que fez de errado, de mal para alguém, né? Que a gente foi responsável por uma consequência de alguma situação onde foi nossa culpa aquilo ter acontecido, e é um sentimento muito horrível de se carregar, né? Então nós temos que ir aprendendo aos pouquinhos a transformar a culpa em outras coisas, para a gente poder crescer, se desenvolver e não ficar estagnado na culpa pelas coisas, né? Eu acho super importante uma coisa que a gente tem que entender primeiro, é que a culpa não ajuda em nada. Primeiro, entenda, né, assim, objetivamente, racionalmente mesmo, a culpa não te ajuda em nada. Né? A gente tem que aprender a se responsabilizar pelas situações onde nós tivemos, então, responsabilidade e não culpa, né? E aproveitar o aprendizado daquela experiência, né? Mas, Rosângela, me responsabilizar não é o mesmo que me culpar? Qual a diferença? Aí é que a gente pode aproveitar para aprender a ter um novo olhar sobre isso. Então, a gente pode pensar em se responsabilizar no sentido de aceitar que fez parte daquele acontecimento, que pode ter colaborado sim para aquilo, que pode não ter tido, por exemplo, maturidade suficiente, então tomou uma atitude que não foi boa, que resultou em alguma coisa, né, ruim, desastrosa, que faz a gente se culpar então depois. Então, quando a gente aprende a aceitar de coração aberto, assim, realmente, né, aconteceu mesmo, e eu não tinha maturidade, ou não tinha consciência ainda sobre certa consequência, ou eu não aguentei, né, assim, foi além do meu limite, então eu agi assim porque não deu, foi por impulso, ou foi pela raiva, ou o que quer que seja, ou porque eu ainda não tinha aprendido na vida a amar mais as outras pessoas, a ser fraterno e conseguir ajudar, então não ajudei, me sinto culpado, etc. Né? Então aprender a aceitar de coração aberto que uma situação aconteceu e que nós fizemos parte dela e que nós não conseguimos fazer melhor. Né? E a partir daí a gente está falando de se perdoar, né? Do auto-perdão, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade mesmo de entender e de aplicar, né? Quando a gente pensa numa situação pela qual a gente se culpa, quer seja uma situação que já aconteceu ou que ainda está acontecendo, depois vou dar alguns exemplos. Então, quando a gente se culpa, opa, perdi o fio. A gente tem que aprender primeiro a analisar alguns pontos, né? Então, assim, às vezes eu estou vivendo uma situação tão desgastante, tão difícil, que eu quereria mesmo. A verdade é que eu queria ser melhor, eu queria conseguir fazer melhor, eu queria conseguir amar mais naquela situação, perdoar mais, eu queria lidar diferente, mas eu não consigo. Né? Eu ainda não tenho condições, alguma coisa falta em mim que não me deixa ser melhor. Né? Então, se você já tem consciência de que você faz o seu melhor dentro de certa situação, ou de uma situação que passou, que você fez o seu melhor, então você tem que começar a pensar em se perdoar ao invés de se culpar. Né? Porque se culpar é escolher uma dor para carregar,
em nome de pagar, de ficar 1 a 1 para uma situação que você acha que você, né, foi culpado e foi maldoso, enfim, né? Então pense sempre, primeiro, se você não fez uma situação, não agiu de determinada forma propositalmente, já é um ponto para você. Não foi de propósito, foi sem querer. Ai, Rosângela, mas mesmo assim, podia ter feito diferente. Então, segundo, será que você consegue aceitar que você não conseguiria fazer diferente naquele momento? Hoje sim, depois desse aprendizado, você já consegue, você vai conseguir pensar diferente e quem sabe agir diferente dali para frente. Depois do aprendizado, depois da consciência. Talvez se outro erro acontecesse naquela mesma época, logo você repetisse, porque você ainda não tinha a consciência e o aprendizado, né? Então a gente tem que ir aprendendo a se perdoar conforme a gente tem condição, né, de agir melhor, de aprender, de trazer para a consciência. O que vale, eu acho, é sempre saber que você fez ou na boa intenção, ou na inocência, ou que você estava envolvido numa situação de muita raiva, né, de descontrole, porque nós somos humanos, né? Se chegar uma pessoa e te testar até o fim do seu controle, você pode perder o controle. É natural, né? A gente não aguenta, nossos nervos têm um limite. Né, assim, agir por impulso sob uma provocação absurda é até justificável, né, até um certo nível, enfim, cada situação é única, mas assim, a gente tem que aprender a entender os nossos limites, né? Das situações que nos deixam culpados, nós só temos que ficar com o aprendizado de aceitar a responsabilidade numa boa, de um jeito leve, aceitar então que foi uma experiência que não valeu a pena, né? Pegar a lição para fazer diferente da próxima vez e seguir em frente, né? Com essa consciência. Vou pensar da próxima vez em qualquer situação, fazer uma pausa para tentar agir melhor, nunca mais agir assim, por impulso, lembrar desse aprendizado e deixa a culpa para trás, né? Se perdoe. E tem outro ponto também que eu falo, sempre é que assim, a gente só consegue aprender a se perdoar a partir do momento que a gente aprende a se amar, né? Se a gente não se ama, se a gente não se conhece bem, para falar assim, puxa, mas as minhas intenções sempre são boas, eu sei do meu coração, eu sei do quanto eu procuro fazer, né, levar a minha vida dentro só da minha vida, sem interferir negativamente na vida de outras pessoas. Então eu procuro cuidar de mim. Se você, né, tem essa consciência sobre você ser uma pessoa do bem, é um ponto enorme para você, né, entender que então você se ama, que é assim que a gente se ama, né, é se compreendendo na boa intenção que a gente tem que carregar sempre na vida, né? Então, treine-se a amar. Treine fazer sempre o seu melhor no dia a dia, com as pessoas, nas situações, porque isso leva você a sentir menos culpa, porque daí você vai ter certeza, né, que você está sempre fazendo o seu melhor, que não deu para fazer mais que aquilo, né? Então, assim, algumas situações, só para dar exemplos, que eu vejo às vezes, assim, por exemplo, em relacionamentos que estão terminando, casamento ou o que quer que seja, às vezes uma pessoa vem e conversa sobre a culpa que sente por não amar mais a outra, né? Então assim, Rosângela, eu vim porque eu quero trabalhar uma separação e depois de tantos anos, né? Assim, mas eu vejo que a outra pessoa ainda sente alguma coisa, por ela não terminaria, mas eu não sinto mais nada. Então assim, eu não quero mais enganar, eu não quero mais protelar, né, um processo que acabou, uma relação que esvaziou, mas eu me sinto muito culpada de deixar o outro, né? Então a gente tem que ir aprendendo assim a não se culpar pelas coisas que acontecem naturalmente na vida. A gente tem que estar sempre prestando atenção nos processos que acontecem, porque eles têm começo, meio e fim. Um processo pode durar muitos anos, outros meses, mas enfim, quando a gente percebe que uma coisa está caminhando para o fim e que fluiu assim, que foi natural, então a gente não precisa se sentir culpado, né? As relações também acabam, né? Talvez seja a hora de você aceitar o fim de um processo para poder estar livre, para viver um tempo sozinho como um aprendizado que vem, ou se relacionar de novo num novo processo e a outra pessoa que
ainda gosta, vai ter que aprender que na vida ninguém é de ninguém, ninguém é grudado com ninguém, então chega uma hora que alguma coisa pode mudar. Talvez chegou a hora dela aprender a fazer um luto, talvez chegou a hora dela aprender a crescer sozinha, talvez chegou a hora mesmo dela encontrar outra pessoa que ela não imaginava, né? Então, assim, deixemos a culpa de lado, né? Porque a culpa não adianta, não traz benefício, não consigo ver benefício na culpa, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de exemplo. Às vezes a pessoa tem culpa por uma situação profunda, assim, por exemplo, demais da infância, né? Então assim, Rosângela, hoje eu me sinto muito culpada porque eu não fui com os meus pais como eu podia ser, hoje meus pais estão velhos ou doentes, né? E eu fico pensando assim, o quanto eu não fui próximo deles na adolescência. Então aí a gente segue na mesma linha, né? Você não tinha condição, você não tinha consciência, né? Você não tinha condições mesmo emocionais para lidar com aquilo, né? Já vi pessoas culpadas também por, assim, Rosângela, eu tinha um amigo, uma amiga, assim, e no momento mais difícil daquela pessoa, que ela veio pedir um socorro para mim, chorando, assim, porque aconteceu alguma coisa na vida dela, ela não sabia o que fazer, uma separação, o que quer que fosse, eu não aguentei. Eu me angustiei tanto assim de pensar no sofrimento dela, porque aquele sofrimento tinha alguma coisa que pegava para mim também na minha vida pessoal, e eu não consegui atender a pessoa. Eu lembro que eu não fui amiga suficiente, né? Deixei a pessoa passar por aquilo meio que sozinho. Eu me sinto culpada até hoje, não me perdoo, né? Assim, e é isso mesmo, às vezes a gente não dá conta, né? Mas assim, foi por mal? Não. Foi de propósito? Não. Você não conseguiu. Então aceite, não consegui, é verdade, né? Me responsabilizo, não deu mesmo. Mas assim, aceite e se ame, né? Assim, não aguentei. Se aconteceu mais uma vez, vou tentar ser mais forte, vou tentar agir diferente, mas assim, a gente tem que também respeitar o que a gente é, a nossa sensibilidade, né? Até onde a gente aguenta. Tem gente que aguenta processos duros que você um aguenta, o outro não. Né? Tem pessoas que passam por coisas na vida que você fala, meu Deus, como seria pra mim? Não sei se daria, né? A gente só sabe passando, mas as pessoas têm diferenças nos seus graus de tolerância, à dor, a sofrimento, a tudo, né? São as diferenças naturais. Então, pense nisso, né? Se você se culpa ou vem se culpando ou traz uma culpa velha. Eu já atendi pessoas no consultório que ligavam conscientemente uma doença que elas tinham ali, que elas estavam me contando que ia fazer uma cirurgia, assim, assado, a uma situação do passado, assim, Rosângela, eu sei. Foi por causa daquela história, assim, assim, assim. Até hoje eu carregava a culpa. Então, tenho certeza que eu produzi, né, essa doença para pagar isso. E agora com essa cirurgia, eu sinto que eu até me liberto desse processo, né? Então, assim, vai pela via da somatização, né? De pagar um preço no corpo, né? Com sofrimento, com dor física. Então, é super interessante no nível da gente, de curioso, assim, a gente pensar quantas coisas a culpa pode trazer, né? Mas a gente pode aliviar isso. Então, não se culpe, se perdoe. Se você está sempre consciente de que fez o melhor, então está tudo bem. E se esforce para fazer melhor sempre, porque nosso mundo precisa disso, né? Não siga culpado. Não faça isso com você, com a sua vida. Não abandone a sua vida, né? Quando a gente se martiriza assim, a gente está abandonando a nossa vida e tirando a nossa chance de aprender e crescer e nos desenvolver com os aprendizados, que é por isso que nós estamos aqui. Então é isso que nós temos que pensar, né? Assim, se perdoar para poder seguir. Jamais abandonar a vida, até porque a vida, né, que eu sempre falo, acontece dentro de nós. Dentro de nós que nós precisamos mexer e querendo, tudo pode mudar. Né? Então, coloca a intenção de esquecer uma situação. Não exercite, não fique exercitando a lembrança para uma culpa, né? O culpado faz muito isso, fica lembrando, remoendo, acorda pensando, tá, né? No momento que era para estar feliz na vida, tá lá pensando na culpa, acabando com o momento presente, né? Então assim, pare de exercitar essas lembranças, pare de exercitar essas memórias, deixa elas irem embora, troque-as, né? Atualiza a tua vida, troca elas pelo auto-perdão, né? Pelo aprendizado, faz uma prece se isso te ajudar, né? Faz uma prece para o que você acredita, né? Se despedindo disso,
e dizendo que daqui para frente você se aceita e que vai ficar tudo bem e que você nunca mais pretende repetir uma atitude assim, né? Que você está de coração aberto para se perdoar e deixar a história passar, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Muita gente carrega muita culpa e é muito difícil, né? Muito pesado, sofrido. Então, compartilha para ajudar, tá? Um abraço então, em breve espero fazer outro vídeo. Até mais!